Olá! Seja bem-vindo ao canal da Econet, a maior comunidade contábil, tributária e trabalhista do Brasil. Já faz um tempo que as empresas estão percebendo os benefícios de adotar um regime de trabalho remoto. Trabalhar no conforto do lar tende a ser motivador. Por outro lado, como as empresas sabem se o funcionário está realmente trabalhando no home office? Existem mecanismos de controle de jornada? É possível fiscalizar o trabalho? O funcionário pode trabalhar em outro local que não seja a sua casa? A Econet explica tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal, para ajudar o nosso trabalho, que é descomplicar o entendimento da legislação para vocês. Primeiro, vamos entender se há diferença entre o home office ou o teletrabalho. A legislação utiliza o termo teletrabalho e o define como sendo um regime de contrato de trabalho onde o serviço será executado fora das dependências do empregador, de forma preponderante ou não, sendo utilizados meios tecnológicos para a execução do serviço. O local da prestação de serviços pelo empregado nesse regime pode ser na sua própria residência, mas também pode ser em qualquer lugar, desde que não seja na empresa. O home office não é um termo tratado pela legislação, e sim por entendimentos doutrinários, em que o serviço seria executado na residência do empregado, o que não é uma regra quando falamos em teletrabalho, pois como acabamos de falar, basta que o serviço seja executado fora das dependências da empresa e utilizando meios tecnológicos para a execução do serviço. No fim das contas, na prática, quando falamos em trabalho executado em casa, o teletrabalho e o home office podem ser considerados similares. Bom, agora que sabemos o que é, como o empregador saberá que o empregado está trabalhando direitinho? Afinal, ele está no conforto do seu lar. Será que é possível o empregador fazer algum tipo de controle? Primeiro, deixa eu te contar uma coisa importante. A partir de março de 2022, foi publicada uma medida provisória, a qual posteriormente convertida em lei, que alterou a regra sobre a possibilidade de controlar a jornada no home office, passando a dispensar esse controle apenas em relação a trabalhadores que recebem a sua remuneração por produção ou tarefa, sendo que antes da alteração, qualquer trabalhador nessa modalidade estava dispensado. Mas atenção! Apesar dessa dispensa do controle de jornada para os que recebem por produção ou por tarefa, é obrigatório constar em contrato de trabalho a jornada que o empregado precisa cumprir. O controle da batida do ponto é uma das formas do empregador saber que o empregado está de fato prestando serviços, cumprindo a sua jornada. Porém, ainda assim pode surgir a dúvida: e se esse empregado bateu o ponto e foi fazer outras coisas? Realmente o controle de jornada é uma coisa, mas o controle do trabalho é outra. Assim, tendo ou não o controle da jornada, não quer dizer que o empregador não possa verificar por algum meio se o serviço está sendo executado corretamente, desde que esses meios sejam realizados dentro dos parâmetros legais. O primeiro cuidado que o empregador deve ter é sempre respeitar o direito à privacidade do empregado, pois a sua violação pode acarretar em indenização por dano moral. Portanto, nada de utilizar câmeras e microfone para controlar se o empregado está efetivamente trabalhando, viu? A forma mais simples de verificar as atividades do empregado é através de relatórios ou a própria entrega da produção do dia, podendo ocorrer uma análise até mesmo pelo próprio sistema que o empregado tenha que utilizar para o trabalho, dependendo da atividade. Ainda existem alguns programas de computador que monitoram a tela, ou até mesmo o tempo de uso do mouse, por exemplo. Mas cuidado! Além de constar de forma clara no contrato de trabalho sobre essa situação, é preciso observar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Antes de aplicar qualquer medida, e se não forem observadas as regras legais, as multas serão pesadíssimas. Eu explico. A LGPD dispõe que é preciso realizar o tratamento dos dados pessoais segundo o princípio da transparência, ou seja, garantir ao empregado informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o que está sendo feito com as suas informações. Caso o empregador queira fazer o monitoramento das atividades através dos programas que eu mencionei, o ideal é que o equipamento seja fornecido ao empregado. E ainda, ele deve tomar ciência de como esse monitoramento funciona, deixando claro que, caso o empregador tenha acesso a dados pessoais do empregado, haverá o compromisso do descarte seguro e imediato. A imposição de instalação de programas de monitoramento no computador pessoal do empregado, ainda que esteja tudo em contrato, pode dar margem à violação de direito à intimidade e gerar danos morais,
Portanto, se não houver o fornecimento do equipamento pela empresa e o empregado tenha que usar o seu próprio computador, melhor não instalar programas que podem violar esse princípio constitucional tão importante, ok? Uma curiosidade que talvez você não sabia: o IP do computador do empregado, que nada mais é do que a identificação conectada à rede de internet, também é considerada como um dado pessoal. Ah, e quanto à multa que eu mencionei anteriormente, se você ficou pensando no valor dela, vou deixar na descrição o link do nosso vídeo em que esclarecemos sobre isso e outros detalhes interessantes sobre esse assunto. Comentem se gostaram do vídeo e se ainda tem dúvidas sobre o tema do home office. Registre a sua opinião e sugestões para novos vídeos. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdo para vocês. E não se esqueçam, nosso canal é fonte segura de informações. Até mais!